Olá pessoal, boa noite. Começar uma live aqui com o grande evangelista Ciborgue, né? Um dos maiores guerreiros da história da luta. Chamá-lo aqui para a gente dar início ao nosso bate-papo. Só virar minha câmera aqui, Floresta. Fala, meu irmão. Ei, beleza? Opa, sempre uma honra conversar com você. Você que já é um sócio aqui do canal MMA Debate, né? Você que é um dos maiores ícones da história da luta, um dos maiores guerreiros. Não tem como colocar uma lista aí dos maiores valentes aí, no bom sentido, da história da luta. E o seu nome está sempre lá, com todo respeito. E pela pessoa que você é, fora do mundo da luta também, um gentleman, né? Uma pessoa assim sempre positiva, um cristão, uma pessoa politizada. E sempre uma honra estar conversando com você, meu amigo. Para mim é um prazer, Floresta, estar falando com você. Boa noite a você, a todos os amigos aí, internauta do canal MMA Debate. Espero que a gente possa trocar uma ideia aí e atualizar os últimos acontecimentos. Com certeza. Tem coisas suas que são sempre, o pessoal já sabe, de trás para frente, as grandes batalhas, aquele negócio todo, mas é sempre bom a gente dar uma pincelada também, porque faz parte da sua história e é sempre importante. Fala para mim, eu sei que o Ruas foi a sua primeira grande influência no mundo da luta, o seu principal ídolo, assim, quando você começou. Fala um pouco, quando você viu o grande Marco Ruas ali, com aquele talento dele, bom em pé, bom no chão, bom na parte de clinch, ali que você visualizou que você queria ser um lutador também? Quando eu comecei a lutar, foi no ano de 96, a gente não tinha muitas informações. E eu praticava só o kickboxing, então eu não tinha muita noção até da minha postura dentro do ringue. Então, como eu tinha assistido os primeiros Ultimate, eu procurei usar muito aqueles pisão que o Royce usava. Aí depois, após a minha estreia no ano seguinte, em 97, eu fui na locadora novamente e consegui assistir o UFC 7. Foi ali que eu conheci o Marco Ruas e ele foi a fonte de inspiração na qual eu desenvolvi o meu jogo, que era o chute nas pernas, era a chave de calcanhar. Então eu procurei estar aperfeiçoando essas técnicas e as utilizo até o dia de hoje. E depois, pessoalmente, você encontrou com ele, deve ter sido assim, uma emoção bacana na época, né? Para mim foi bem satisfatório, porque a gente, sempre que você começa em algum esporte, seja na música, na arte, você sempre precisa ter um referencial, sabe? Aonde você quer chegar. E eu alcancei aquilo que eu almejava, e num dia de uma luta minha no Japão, após o término da minha luta contra no Sengoku, esqueci o nome do meu adversário agora, o Marco Ruas no final veio falar comigo e elogiar os chutes baixos, a chave de calcanhar. Aí eu tive a oportunidade de falar para ele que ele foi a inspiração daquelas técnicas. Bacana isso. Com certeza. E ele é uma pessoa assim, extremamente humilde, né? Você conhecer o seu ídolo e ver que ele é um cara bacana também, faz a sua admiração só aumentar, né? Não tenho dúvida. Eu acredito que todo mundo que é um referencial, seja qual modalidade for, ele tem uma responsabilidade muito grande. Aquilo que ele diz, aquilo que ele faz, reflete na vida de milhares de pessoas que ele nem tem noção de que ele está atingindo. E nem todas as pessoas que você admira, quando você conhece pessoalmente, elas são aquilo que aparenta ser. Então, quando você encontra alguém que é verdadeiro, você tem que dar valor. Exatamente. Você falou uma grande verdade. Eu, aqui no mundo das entrevistas, sei bastante disso. Por isso que quando eu tenho alguém que eu tenho admiração, igual o seu caso, e aí a gente conhece a pessoa, fica amigo dela e vê que ela é uma pessoa igual a gente, trata todo mundo bem, isso faz com que a gente valorize ela mais ainda. E é por isso que eu sei que você é assim, além do seu talento marcial, a pessoa que você é faz eu te admirar mais ainda, meu irmão. Obrigado, eu te agradeço. Eu acredito que você, quando você consegue o poder, sabe, você só traz à tona aquilo que você é. Sabe, a pessoa que é mesquinha, que é mau caráter,
quando ela está numa posição confortável, ela mostra, ela externa, né, aquilo que ela carrega de verdade. E é bacana saber que tem pessoas que realmente são íntegras e são aquilo que vive aquilo que diz, vive aquilo que prega. Com certeza. E você é um desses, meu amigo. Agora vamos falar do início da sua relação nas artes marciais. Se eu não me engano, você começou através... Você sofria bullying, alguma coisa assim. Fala um pouco pra gente daquele primeiro boom que fez você se interessar, buscar uma academia para aprender arte marcial. Olha, como todo mundo sabe, quando eu era garoto, eu trabalhava com galo de briga, eu cuidava de galo de briga. Então, isso eu tenho certeza que teve um impacto muito grande, assim, quando eu decidi ser lutador. E, pô, quando você é moleque, né, então eu andava sempre fugindo das confusões, e as confusões sempre me seguiam. Aí chegou uma época que eu decidi que, pô, não queria mais apanhar na rua. Foi quando eu comecei a treinar kickboxing, com 16 anos. E logo de início já rolou uma afinidade grande, e eu falei que eu queria ser um competidor. Mas eu sabia que para ser um competidor, eu tinha que ter uma postura semelhante à de um galo de briga. Você não pode rejeitar um combate, você não pode desistir de uma luta. Você não pode escolher adversário. Quem colocar contigo, você tem que ir lá e fazer na mão e sair na porrada até o fim. Então, assim que eu comecei, eu incorporei esse espírito aguerrido dos galos de briga e esse espírito me conduziu durante toda a minha carreira. Mestre, eu sei que isso, você já falou isso há muito tempo, enfim, mas é algo que você já superou? Te incomoda ainda o fato do Sherdog ter tirado ali várias das suas vitórias, né? Várias por nocaute, você que tem um índice absurdo de vitórias por nocaute. É algo que você ainda corre atrás dessa documentação ou é algo que você já deixou para lá? Olha, eu acredito no seguinte, as pessoas avaliam a tua carreira de acordo com uma fonte segura, que é o Sherdog, para poder saber o teu cartel e saber da tua caminhada. Só que quando eu estava começando a carreira, eu creio que não só eu, mas todos dessa geração, o Sherdog ele não acompanhava todos esses eventos para poder estar contabilizando cada luta dos atletas do mundo inteiro, né? E eu possuo 11 vitórias que elas não estão contabilizadas no meu recorde. Mas isso para mim não tem a mínima importância, sabe? Eu acho que o que importa é a experiência que cada luta dessa me trouxe, cada suor, cada gota de sangue derramado. Isso me trouxe muita força, me trouxe muito conhecimento. E hoje eu possuo esse conhecimento e posso compartilhar com quem eu quiser. São apenas números, o Sherdog para mim. Bacana. Mestre, o Elton Silva, né, que é um dos maiores historiadores do mundo da luta, ele escreveu a trilogia muito antes do MMA, que fala de toda a história das artes marciais no Brasil, enfim, ele escreveu aqui quais as artes marciais que mais influenciaram o jogo desse guerreiro. Conta aí pra gente. Eu comecei fazendo kickboxing, eu me tornei faixa preta no ano de 99, pelo Paulo Zorello, em São Paulo. Depois eu comecei a praticar luta livre esportiva, eu me formei faixa preta com o mestre João Ricardo. Aí eu comecei a treinar Muay Thai também, e eu me graduei, grau preto de Muay Thai, com o mestre Arthur Mariano. Aí depois eu migrei para chutebox, e chutebox consolidou a minha faixa, e 15 anos depois me formou mestre. E também sou faixa preta de jiu-jitsu, formado em segundo grau, formado pelo Kleber Luciano. Então, eu acredito que eu tive a oportunidade de me desenvolver junto com a modalidade. Porque até então, né, era apenas um confronto de artes marciais, cada um sabia apenas a sua. E eu tive que, para poder sobreviver, obter um lugar ao sol, eu precisei ir me adequando, buscando as modalidades. Por mais que eu me formei nas lutas de solo, na luta livre, no jiu-jitsu, eu sempre priorizei a luta em pé. O Muay Thai, sempre gostei muito do boxe também. Desde moleque, assim, eu admirava muito as lutas de boxe, gostava muito do Tyson, foi também, no início da minha carreira, uma grande inspiração para mim. Então foram essas as modalidades na qual eu me formei, e foram elas que influenciaram e guiaram a minha carreira ao longo de 2 décadas. Você vê a qualidade, né? Paulo Zorello, Mestrão Rudimar,
mestre João Ricardo, Arthur Mariano e outros, né? Você treinou com a nata da nata, né? Graças a Deus, eu acho que eu tive a oportunidade, apesar de ter nascido num lugar bastante distante e pouco remoto, sem nenhuma tradição em luta, aqui em Rondonópolis, em Mato Grosso. Se hoje não há nenhuma tradição aqui, não há nenhum incentivo a essa modalidade, imagina há 25 anos atrás, né? Então foi realmente um desafio muito grande e graças a Deus deu tudo certo. Eu acreditei no meu sonho e alcancei tudo aquilo que eu almejava. Então é um dos principais motivos que me trouxe de volta para Rondonópolis. Porque eu acredito que se eu não fizer isso, se eu não regressar para minha cidade com o conhecimento que eu possuo e fazer um investimento que vai vir um resultado a longo prazo nos jovens aqui da comunidade, na garotada carente, ninguém vai fazer. Ninguém vai sair da tua zona de conforto. Alguém que tenha a minha experiência, o meu conhecimento dentro da arte marcial, vai sair de qualquer lugar do mundo e vir para cá. Sabe, é impossível de acontecer. Então, eu me sinto na obrigação, no dever de permanecer aqui e desenvolver esse trabalho aqui para que daqui a 10 anos nós possamos ter uma geração diferenciada. E eu tenho trabalhado para isso todos os dias. Com certeza, a gente até vai falar sobre isso, né? Aqui o Everaldo Bruno Vidal mandou um abraço. Boa noite, mestre, sou seu fã. E um monte de pessoas escreveu aqui: se você estivesse, mestre, se você estivesse vivo na escola do Carson, você acha que a sua história poderia ser outra? Olha, eu acredito que tudo acontece na hora certa e da forma com que tem que acontecer. Sabe, eu acho que foi necessário eu ter passado por todo esse processo, desde uma infância difícil, desde as brigas de galo, desde desse confronto de artes marciais, para poder chegar onde eu cheguei, sabe? Cada decisão que você toma, a tua carreira e a tua vida, ela vai para caminhos opostos, né? Então, o Carson também era um brigador de galo, tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, e a gente se alinhava bem na forma de pensar. Eu tenho certeza que trago muito êxito para minha carreira, mas eu me sinto feliz por ter trilhado o caminho que eu trilhei e ter conhecido as pessoas que eu conheci ao longo da minha jornada. Foram treinadores maravilhosos, muito competentes, muito qualificados, foram parceiros de treinos memoráveis, que até hoje a gente mantém amizade, independente de onde cada um esteja. E essa história para mim é gratificante, então eu prefiro não ter feito uma outra alternativa. Essa decisão foi a que me trouxe felicidade. Com certeza. Mestre, você acabou falando sobre alguns projetos que você sempre teve, até para o bem da sua comunidade, né? Você que nasceu e vive em Rondonópolis, e há pouco tempo atrás, você teve, além das várias atitudes sociais que você teve uma época, né? Você que é uma pessoa muito ligada a livros, a gente vai falar sobre isso também durante a live, sobre política. Fala um pouco sobre esse trabalho que você teve, né, de arrecadar livros para comunidades carentes, enfim, isso é algo que você também procura fazer constantemente, tem alguns projetos em relação a isso também. De livros? Isso. Ah, tá. Não, correto. Já faz aproximadamente 10, 12 anos. Eu sempre gostei de leitura, há pelo menos 15 anos, e a partir de uns 10, 12 anos para cá, eu vi que havia em Curitiba uma lanchonete onde havia uma biblioteca. Eu achei bastante interessante. Perguntei se era para vender, o cara falou que aquele livro era para emprestar. Aí eu achei, muito válido, assim, essa ideia. Era o deixa que eu precisava para poder desenvolver aquilo que eu já carregava internamente. Então eu passei a arrecadar livros através de seminários, exame de graduação, a comprar. Então, e começamos a montar bibliotecas nas nossas escolas, nas nossas academias. E nós mantemos até hoje esse projeto. O estímulo, né, à leitura, ela é fundamental. Através desse projeto social também que nós estamos desenvolvendo com a garotada, nós estamos buscando inserir a leitura no cotidiano deles, para que eles possam ter a oportunidade de enxergar o mundo através da janela dos grandes homens, né?
através da visão dos grandes homens. E só a leitura te dá essa possibilidade. Se você quer saber como pensava Albert Einstein, você precisa ler o que ele escreveu. Quer saber o que pensava Winston Churchill, você precisa ler o que ele escreveu. Como pensava Alexandre o Grande, vai ler o que os historiadores escreveram sobre ele. Então, como eu diria o doutor Enéas, acho que só o conhecimento liberta. E o brasileiro, ele está precisando disso, ele está carente. Eu acho que é de conhecimento. E a gente vai buscar fazer isso da melhor forma possível, para que a gente possa trazer alguma contribuição significativa para os jovens, né? Porque eles são o futuro da nação. E nós estamos empenhados nesse projeto. Bacana, meu irmão. Fazer uma pergunta que o pessoal já fez, é lógico, para você que você tem essa postura toda calma, educada, que você é assim, mas dentro ali, principalmente na hora da entrada, assim, na pesagem, sempre teve uma postura assustadora mesmo, do pessoal ficar chocado, assim, e muitas das pessoas deviam achar, pô, esse ciborgue deve ser xarope, deve ser maluco, deve ser mó bad boy e tal, e quando te conhecia, o pessoal ficava chocado de ver que você era totalmente o oposto disso, né? Conta um pouco pra gente, se você mesmo, sabendo por dentro que você era diferente do personagem que você fazia ali para entrar, você já teve alguma situação assim que você pensou, poxa, eu não preciso disso, de fazer, apesar que você nunca foi do trash talking, você só fazia ali a encarada, o personagem com cara de mal, mas se em algum momento isso chegou a ser engraçado para você, porque o pessoal, vendo você pessoalmente, via que você não era nada daquilo, que era só um personagem. Conta pra gente um pouco da ideia que você teve de fazer isso, enfim. Olha, tem uma frase que diz que alguns livros te enganam e outros te surpreendem pelo conteúdo, sabe? Então, ninguém pode julgar ninguém pela capa. Você precisa abrir o livro e conhecer a pessoa, conhecer o livro para poder ter uma opinião formada sobre ela. E porque na luta é um jogo psicológico muito grande, sabe? Ali, cada lutador está com as emoções à flor da pele. Então, quanto mais você puder perturbar essa paz mental dele, mais benefício você obtém, sabe? Eu acho que essa pressão psicológica, ela faz parte da desenvoltura da luta. Você já quebra o cara psicologicamente. Às vezes o cara tem um potencial ali bem elevado, pô, você pode reduzir ali a 50% o potencial dele só com a pressão psicológica que você impõe. Outros conseguem apavorar os caras falando besteira, desestabilizar emocionalmente, fazendo ofensas verbais, sabe? Outros, eles conseguem fazer esse trabalho através da troca de olhar ali, o cara já sente o clima. Então, eu sempre achei, eu não gosto desse falatório desnecessário que a gente vê hoje em dia, não gosto, sabe? Eu prezo mais pelo respeito e mostrar dentro do ringue. Mostrar dentro do ringue aquilo que as pessoas esperam de você. Independente do resultado, você tem que entrar e dar tudo de si, dar o seu melhor, sabe? Acho que enquanto tiver uma veia pulsando ali, você tem que ir para dentro mesmo. Enquanto o coração estiver batendo, você tem que ir em busca da vitória, acreditar o tempo inteiro, sabe? Sem falatório. Então, eu sempre procurei manter uma postura serena e de certa psicopatia, pô. Ali dentro, o cara quer arrancar minha cabeça. Não adianta ficar com conversa fiada. A amizade está fora do ringue. A amizade, ali dentro não tem amizade. Você não tem amigo dentro do ringue, sabe? Você está ali para poder fazer o seu trabalho dentro das regras. Dentro das regras, tudo que é permitido, eu procurava fazer. Toda a maldade que a lei permitia, eu fazia. Eu nunca cometi nenhum tipo de delito, nunca fui penalizado por cometer nenhum tipo de irregularidade. Sempre joguei dentro das regras. Sempre busquei a vitória a todo custo. Com certeza. Mestre, e falando nisso, né, até que a gente falou que a grande inspiração técnica que você teve, enfim, que moldou um pouco o seu olhar sobre o MMA, que foi o grande mestre Marco Ruz, mas nessa parte de encarada, quem que eram a sua principal influência, por exemplo? Era aquela encarada que o Tyson dava? Quem que era o cara que te inspirou a criar o personagem? O Tyson. Tyson. A agressividade.
Eu trouxe dos galos de briga, a persistência e do Tyson a vontade mesmo. Tipo, a psicopatia de ir lá e para arrancar a cabeça. Não adianta ficar aí querendo tampar o sol com a peneira. Mas dentro do ringue é isso aí, bicho. Você tem que preparar o seu atleta para ele sabendo do pior que pode acontecer. Sabendo que o cara quer arrancar a cabeça dele. O cara vai pisar com a cabeça no chão, vai te dar uma joelhada se tiver de quatro apoio, como as regras permitem, né? Na Ásia, por exemplo, ainda é permitido os pinos de tiro de meta, joelhada de quatro apoio. Então você tem que se adaptar às regras e usar todas as armas que você tiver disponível. Exatamente. Mestre, fala um pouco da época que você treinava com o mestre Etevaldo Santana, de kickboxing. Fala um pouco dessa época pra gente. Olha, foi logo que eu comecei, eu tinha 16 anos, eu tinha um colega que fazia karatê em uma academia e falou, não, tem kickbox e tal. Eu queria fazer boxe, não tinha nenhuma academia em Rondonópolis que trabalhava com boxe. Então, eu fui nessa academia, Academia Delta, e comecei a fazer aula com o professor Etevaldo. A gente treinou uns 2, 3 meses e ele teve que se mudar, mudou de cidade, e eu procurei uma outra academia, porque eu já havia criado uma afinidade ali com o kickboxing. Procurei o Paulo Gonçalves, e rapidamente também ele acabou indo para Uberlândia. Foi a motivação na qual foi através do convite dele que eu me mudei para Uberlândia. E o Etevaldo regressou e nós continuamos trabalhando. E a partir daí que surgiram as lutas de Vale Tudo. Então eu fazia a luta livre esportiva com o saudoso professor Edson Ogawa, que foi quem me introduziu no Vale Tudo. Ele faleceu agora, vítima do Covid. E o Etevaldo era o responsável pela parte do kickboxing. Então foi aí que tudo teve início, no ano de 96. Mestre, fala um pouco pra gente da sua época na Budokan. Quem que eram os treinos mais duros ali, que tinha Flávio Moura, De Pedro, ou Joil. Fala um pouco pra gente dessa época e como que foi o seu crescimento técnico, estando numa das melhores academias de luta livre e de Vale Tudo. Vale Tudo, né, da época. Bom, quando eu fui para Budokan, eu morava na academia, era um quartinho perto do tatame lá, então eu tinha que ser o primeiro a acordar e ficava na academia o dia inteiro, ficava confinado, só tatame e meu quarto, leitura, tatame, meu quarto e leitura e focado sempre. Nessa época o Ebenezer, ele não estava treinando mais na Budokan, mas eu treinava bastante com o Flávio Moura, com o Clayton Mangueira, com o Joil de Oliveira. Então a gente tinha uma equipe boa. O mestre Ricardo, que sempre foi um cara que exigia muita disciplina e treino duro todo dia, lá não tinha moleza. Pô, o João era fera mesmo, acreditava na gente, botava a gente para poder fazer uns treinos duros diariamente. Então foi muito importante esse trabalho desenvolvido na Budokan. Leu uma mensagem do Messi Muralha, escreveu assim, sobre você, um verdadeiro guerreiro, Messi Borg. Se não estou enganado, estávamos no mesmo vestiário no Heroes, Rio, evento do grande Messi Carson, e foi o último evento do saudoso Messi Carson Grace. Então, o Messi Muralha mandando um abraço para você. Perfeito, um abraço para o Muralha. Eu me lembro dele, ele lutou nesse mesmo dia. Foi no Heroes 2, em Teresópolis, evento do saudoso Carson Grace. Época do Messi Carson Grace, né, do evento dele. Messi, fala um pouco pra gente dos seus treinos com o grande Arthur Mariano. E o foco era mais chutes? Como é que era o Muay Thai praticado por ele na época? E depois pra gente fazer uma comparação de como que era a diferença de treinos. Tipo, um era mais focado em chutes, em joelhadas, enfim, a diferença do treino dele pro treino do pessoal da Chutebox. Nesse período que eu treinava no Rio, eu treinava com o Arthur Mariano no Muay Thai, eu treinava luta livre lá com o João Ricardo, e eu me deslocava da Tijuca até Copacabana para poder fazer esse trabalho com ele. A gente trabalhava mais, era taipés, saco de pancada, sabe? Mais a parte técnica. Ainda tinha uma galera para fazer sparring, tinha o Eduardo Maiorino. Na época, o Fontinelli também fazia parte da equipe do Mariano. Mas era um trabalho bom. O Arthur sempre foi um cara muito correto comigo, um cara empenhado. Esteve no meu corner algumas vezes. Então, gratidão aí a ele e a todos que estiveram ao meu lado ao longo da minha caminhada. Com certeza, grande mestre Arthur Mariano. Mestre, você que viveu aquela época ali, dos primórdios mesmo do Vale Tudo no Brasil, em eventos, muitas vezes com bolsas muito reduzidas, às vezes a pessoa nem recebia a bolsa, então era uma coisa para guerreiros mesmo, sem luva. Teve uma ocasião de um evento em que o octógono abriu, né? Em que você estava lutando. Fala um pouco pra gente
qual que era a atmosfera daquela época e quais as lembranças que você tem de ter vivido uma época que realmente era para guerreiros mesmo. Foi um evento que eu fiz em Porto Velho. Eu saí de Uberlândia, foram 30 horas de ônibus, eu cheguei no horário do almoço, almocei, descansei e já acordei na hora do evento. Era um torneio com 4 atletas, era categoria aberta de peso, na época eu pesava 85 quilos, e na primeira luta eu peguei um cara de Manaus muito duro, um cara da luta livre. Então, foram 25 minutos de porrada, e no meio desse round aí, ele veio me derrubar, eu defendi a queda, e quando eu bati as costas na grade, o portão abriu e a gente caiu. Aí eu caí sentado, bati o cóccix no chão, a gente voltou e continuamos lutando, e eu acabei nocauteando ele, após 25 minutos direto, e eu acabei não podendo fazer a final, porque eu estava muito machucado, assim, puta, foi bem desgastante, e só recebia a bolsa quem ganhasse o torneio. Aí vai eu mais 30 horas de ônibus até a minha cidade. Faz parte, né? Literalmente um guerreiro, né, em todos os sentidos. E essa parte muita gente não sabe, né? Pensa só ali. Não, as pessoas não conhecem os bastidores. Você sem dinheiro para voltar 30 horas de ônibus, meu Deus do céu. É isso aí. Sinistro, né? Tem que respeitar a sua história, né? Pelo amor de Deus. A sua e de tantos outros guerreiros da época, né, mestre? Nossa Senhora. Mestre, tem uma luta histórica sua, é lógico, um grande guerreiro não se faz só com vitórias, mas aí a gente vê com quem que ele lutou, como é que foram as lutas, e aquela luta sua com o Shogun, ele ali no início dele ainda, enfim, e muita gente reputa, olhando a luta, que você, vamos colocar assim, morreu no gás, que se você tivesse com gás em dia, você teria vencido, porque você estava claramente levando vantagem em pé na trocação. Conta um pouco daquele momento para você, e se você vislumbrava que um dia o Shogun seria um dos melhores no peso, no mundo. Bom, eu percebi que ele ia para as cabeças após a luta, né? Porque eu pisei no acelerador o tempo inteiro. Eu acho que foi uma luta intensa, consegui aplicar knockdown e o cara voltava para a luta o tempo inteiro. Eu estava com... Claro, eu acho que jamais vou arrumar justificativa para qualquer resultado negativo. Mas a gente sabe, quem luta sabe que o protetor bucal duplo, ele só tem uma flechinha bem pequena para você poder respirar. Porque quando você cansa, fica difícil você respirar. Então, o protetor bucal ficava caindo na minha boca o tempo inteiro, o juiz parava, botava o protetor bucal, estava difícil para respirar. Mas sobrevivi enquanto deu, né? Enquanto eu tinha gás, eu busquei a luta, e quando o gás acabou, você tem que sobreviver. E após essa luta aí, o Shogun teve um grande upgrade assim, na sua carreira, e fez jus ali a batalha que nós protagonizamos, foi para as cabeças, se tornou, acho que, o mais jovem campeão da história do Pride, se tornou campeão do UFC, de caráter aí extraordinário, pessoa super do bem. Nós tivemos a oportunidade de treinar muito na Chutebox após essa luta. Então, são momentos como esses que marcam o esporte. Bacana. Falando agora no Shogun, né, falando na Chutebox, fala um pouco pra gente, né, que você fez o pedido, né, para o mestre Rudimar para poder entrar na academia. Fala um pouco pra gente dessa época e da importância dessa bandeira Chutebox, que sempre ficou presente na sua vida, que você honrou e é muito querido pelo mestre Rudimar e por todos lá. Sim, havia um período em que o Walid Ismail havia montado uma equipe, a Brasil Dojo, juntamente com o Inoki, que era o promotor do Bombaye, no Japão. Ele montou essa equipe e me convidou para participar. E eu me mantive ali ativo, juntamente com toda a turma. Era uma equipe bem estruturada. O Luiz Alves era treinador de Muay Thai, o Dero Gola, treinador de wrestling, o Della Riva cuidava do jiu-jitsu, o Paulo Caruza, preparação física, e tinha um grupo de atletas também muito bons, o Ebenezer treinava nessa época, o Marcelo Tigre, o Ricardão, o Aleph Sakara, era um grupo muito bom. E após o encerramento da equipe, ele fechou as portas da equipe, e eu fiquei sem equipe, e eu não tinha afinidade com a característica de nenhuma outra escola. Eu sempre soube que um atleta precisa de uma escola, de uma estrutura para poder se desenvolver
para poder alçar voos maiores, né? Aí eu procurei, apesar de ter tido lutado, eu tinha lutado com o Pelé e com o Shogun, no período tinha desafiado o Vanderlei, numa entrevista, então era um território bastante inóspito para mim. Mas eu liguei pro mestrão e disse para ele que eu tinha interesse em fazer parte do grupo. Ele foi bem enfático em dizer que ele só tinha treino para me oferecer. Não me oferecia luta e não me oferecia nada além disso. Eu falei para ele que eu agradecia a ele pela oportunidade e que eu ia trabalhar para poder conquistar o meu espaço. E imediatamente já me desloquei para lá, me mantive ali durante o teste de 45 dias, onde era guerra todo dia, que a galera não tinha... Eles não queriam que eu permanecesse na equipe, essa é a verdade. E eu fui conquistando meu espaço com muito trabalho e com muita luta. E graças a Deus já passaram aí 16 anos, 17 anos e eu ainda pertenço à escola. Sempre honrei, sempre defendi a bandeira da Chutebox, defendo até hoje. E ela me deu toda a estrutura que eu precisava no momento para poder trilhar a minha carreira. Bacana. Mas depois desse teste de 45 dias, depois que você foi aprovado, eles devem ter... O conceito seu com eles foi lá no céu, né? Que eles viram que você era assim, um guerreiro, aquele cara assim, que estava pronto para defender a bandeira. E puderam te conhecer como pessoa também, viram um pouco melhor como é que você era, que você era um cara bacana, um cara agregador. Com certeza, depois desses dias, você passou a ter uma visão diferenciada. E eles tiveram uma visão diferenciada a seu respeito, com certeza, né? Acho que nada melhor do que o convívio diário para você mostrar às pessoas quem você realmente é, sabe? Porque lá, por exemplo, que era um território inóspito e chegava muita gente lá para treinar. Todo mundo era gente boa, sabe? Mas você quer conhecer a pessoa, convive com ele ou vai na sua cidade de origem. Então ali eu tive a oportunidade de conviver ali durante 7 anos com todo aquele grupo. E graças a Deus aí, só gratidão pelo mestrão, por Guimar, pelo grão-mestre Rafael Cordeiro, mestre Pica-Pau, todos os treinadores ali que compunham aquele grupo, todos contribuíram muito ali para o meu desenvolvimento técnico. Mestre, não vou fazer aquela pergunta que você já respondeu várias vezes, eu sei, nem que você não goste de responder, mas você já respondeu várias vezes da sua luta com o Manruef, todos os detalhes, foi um clássico, né? Mas seria repetitivo. Agora vamos falar, é lógico que você ainda tem um relacionamento cordial com a Cris, né? Você hoje em dia não teria um relacionamento pessoal com ela, que vocês já foram casados, enfim, mas você tem amizade com ela, enfim. Se você acha que se ela tiver com o jogo certo, com a tática certa, enfim, bem preparada, e tiver um possível rematch com a Amanda, você acha que ela tem grandes... Se ela fizer um outro jogo um pouco mais tático, não partir tanto para cima, enfim, você acha que ela tem grandes chances de sair vencedora? Olha, desde o começo, a minha opinião sobre essa luta, ela não muda, apesar do resultado ter sido o oposto do que eu havia predito. Sabe, eu acho que de 10 lutas, com a Amanda, a Cris ganha 9. E a que a Amanda ganhou já foi aquela. Não desmerecendo, porque ela pegou todas as campeãs e deu um pau. Ela pegou a Misha Tate, deu um pau e finalizou. Ela pegou a Ronda, deu um pau e finalizou. Ela pegou a Shevchenko, ela ganhou de todo, pegou a Cris na categoria de cima e nocauteou, então ela tem todos os méritos. Mas se você for analisar a carreira de cada uma passo a passo, você vê que a Cris ela foi predominante durante toda a sua carreira. A primeira luta dela foi uma derrota, que foi uma lesão que ela caiu dentro do ringue e deslocou o cotovelo, foi na sua estreia, e depois tomou esse nocaute muito rápido, onde não teve oportunidade de entrar na luta. Então, eu acredito que a Cris, ela apesar da Amanda ter derrotado ela, acho que a Cris é a número 1 do mundo, disparado, e numa possível luta entre as duas, eu aposto as minhas fichas na Cris ainda. Sem tirar os méritos da Amanda. A gente está caminhando já para as perguntas finais, mas lógico, vou ainda perguntar sobre literatura para você. Você vai mostrar a sua biblioteca aí para a gente, falar de política também. E fala um pouco para a gente dos
seus pupilos, né? A gente sabe do Willy Cat, que é uma realidade, Chitara também. Fala um pouco para a gente. E se tem outras pessoas também que você forma, que você, com toda a sua experiência ou know-how, você sabe que essa pessoa tem futuro. Você pode citar alguns nomes aí para a gente, das próximas gerações que você vai formar e que você aposta aí para a gente? Olha, eu sou um cara que eu não gosto de pegar atleta formado, eu não gosto de pegar atleta que já vem pulando de academia em academia, já chega cheio de maus hábitos, sabe? Eu gosto de pegar o cara ali cru, de preferência adolescente, que você consegue fazer um trabalho psicológico nele. E eu tenho feito isso, eu fiz isso em Uberlândia e deu frutos. O Elicat é uma realidade, fruto desse trabalho, a Chitara é fruto desse trabalho, onde eles liam diariamente, toda semana a gente separava os livros para cada um ler, porque eu falava para eles que eles iam um dia tornarem-se pessoas públicas, que eles seriam um exemplo para muita gente, eles deveriam estar preparados. Se eles realmente acreditassem que eles iam obter sucesso, que eles seguissem aquela rotina que eu tinha sugerido. E eles seguiram e deu certo. Eles alcançaram aquilo pela qual nós trabalhamos durante vários anos. E nós estamos empregando o mesmo método aqui em Rondonópolis, sabe? É só uma questão de tempo para que nós possamos ter aí uma nova geração. A gente sabe que nada acontece da noite para o dia. A sequoia, que é a maior de todas as árvores, um dia foi uma semente. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que vai levar um prazo ainda maior aí para que nós possamos colher frutos desse trabalho desenvolvido em Rondonópolis, porque a garotada que eu estou trabalhando é de 8 a 17 anos, nesse projeto social, que é de onde eu acredito que vai surgir aí grandes talentos e grandes pessoas do bem. Mestre, você teve, antes de fazer as perguntas sobre política e final, lógico, falar das suas vitórias. Se você pudesse colocar uma ou duas, aquelas lutas que quando você olha assim, você tem vontade de assistir no YouTube de novo, né? Tem algumas históricas suas contra o Roberto Godoy, contra o Urutum, a contra o Lucas Lopes no Jungle, a contra o Daniel Zarat, também marcante. Mas para você, para mim é a do Urutum, que você ganhou, acho que com menos de 10 segundos, foi uma coisa... E a repercussão foi fantástica. Mas para você, quais são as 2, 3 lutas que, de vez em quando, você se pega pensando nela, relembra, gosta de assistir os vídeos, enfim, aquelas que mais marcaram para você, as suas vitórias? Eu vou listar 5, sabe? Eu acho que são as 5 que não só eu, mas eu acho que o público gosta de ver. Eu acho que foi a luta com o Melvin, é uma luta que todos gostam. A luta com o Shogun também, apesar do resultado não ter sido o que nós esperávamos, mas o aprendizado e o espetáculo ele foi grandioso. Com o Nick Dias também foi uma luta muito boa, um cara muito duro. Com o Gabriel Gladiador no Canoque no Rio, foi uma luta boa, que deu um nocaute nele também brutal. E essa luta com o Silvio Urutum também, eu consegui aplicar um nocaute nele em 7 segundos, um nocaute bem forte, assim, calar o ginásio, foi bacana. Então são 5 lutas assim que eu acredito que o público gosta de ver. Mestre, você tem um envolvimento muito forte com a política, você sempre posta situações sociais que você acha que deveria mudar, o que deveria ser feito para melhorar a sua cidade, o seu país, enfim. Qual que é a perspectiva que você tem para a política, principalmente depois das próximas eleições, enfim, qual que é o atual cenário político do Brasil te agrada? Qual que são as suas perspectivas em relação à política e se teremos você envolvido com a política também, em algum tipo de candidatura, né, que eu lembro que você sempre falou a respeito, mas se você vai entrar firme na política também. Bom, Floresta, eu acho que, acima de tudo, para falar do presente, a gente precisa olhar para o passado. Nós precisamos conhecer a nossa história. Eu gosto muito de história. Eu não sei se você já ouviu falar, mas existe um decálogo escrito por Lenin, que é o pai do comunismo, em 1913.
Eu vou ler esse decálogo para você. São as leis pré-estabelecidas aí para o comunismo. E vamos ver se as pessoas de casa aí se familiarizam com alguma dessas ações nos dias atuais. A lei número 1, que Lênin pregava: corrompa a juventude e dele liberdade sexual. Será que a gente está vendo hoje aí esse incentivo à promiscuidade infantil? Número 2, infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação de massa. Será que a gente está vendo a nossa mídia corrompida, jogando só de um lado? 3, divida a população em grupos antagônicos, incitando-os a discussões sobre assuntos sociais. Será que estão jogando preto contra branco, hétero contra homossexual, sul contra norte, rico contra pobre? Vamos analisar. Número 4, fale sempre sobre democracia, em Estado de Direito, mas tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. Será que estão querendo assumir o poder sem nenhum escrúpulo? 5, colabore com o esbanjamento do dinheiro público. Será que estão enfiando o dinheiro do BNDES em Cuba, na Venezuela, Nicarágua, Bolívia? Para onde está nosso dinheiro? 6, coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior. Será que algum presidente, será que alguém aí está fora do Brasil e denegrindo a nossa imagem? Se você olhar aí no YouTube, vai encontrar as pessoas que teoricamente era para defender o Brasil, desmoralizando o Brasil. 7, promova greves, mesmo ilegais, nas indústrias vitais do país. Quem que é o rei das greves? Quem que está destruindo a Petrobras, que é uma fonte vital para o nosso país? 8, promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não as coíbam. 9, contribua para a derrocada dos valores morais, da honestidade e da crença nas promessas dos governantes. Nos parlamentares infiltrados nos partidos democráticos, devem acusar os não comunistas, obrigando-os, sem pena, a expô-los ao ridículo e votar somente no que for de interesse da causa socialista. Hoje a gente vê aí os parlamentares completamente infiltrados e jogando contra o Brasil. 10, procure catalogar todos aqueles que possuam armas de fogo, para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando possível qualquer resistência. Quem que está lutando para o desarmamento da população? Eu acho que se você olhar para o passado, você vai entender quais são os planos que a esquerda tem para o Brasil. Quem são os seus aliados? Sabe? Quem são os amigos da esquerda? Maduro, Hugo Chávez, Fidel Castro. Veja o país que esses caras moram, veja o sistema que eles estão impondo às pessoas. Veja se está trazendo algum tipo de êxito para a população. É só opressão, violência, desvalorização da vida humana. Sabe? Então a gente tem que olhar para o passado e para poder perceber a trama em que estão armando para a retomada do poder. E a população tem que se atentar a isso. A gente tem que defender a nossa liberdade, sabe? Defender a nossa integridade dos nossos filhos, do futuro dos nossos filhos. Então, é assim que eu vejo. Eu acho que as pessoas deveriam se informar um pouco mais, para poder votar com mais consciência. Você fala, mas eu não gosto de política. Tá certo, mas o homem bom que não gosta de política, ele tem a sua vida dominada pelos maus que gostam. Então, é um dever nosso estar informado sobre política. Aqui, ó, aqui fala desmascarando as 50 mentiras contadas pela esquerda. Aqui, se liga na política, fala sobre o que é o fascismo, o que é o comunismo, o que é o capitalismo. Acho que é importante nós estarmos sempre informados
Pare de acreditar no governo, porque os brasileiros, eles não confiam nos políticos, mas amam o Estado. É um paradoxo, mas é um livro muito bom. Então, é muito importante a gente estar buscando conhecimento, como funciona o fascismo, estar informado e não ficar só repetindo essas retóricas aí que a gente vê todos os dias. A ideologia alemã, Engels e Karl Marx, sabe? Eu acho que são sugestões que todos podem estar adquirindo essas informações e votar. Votar com mais consciência, não se deixar levar pela multidão, não se deixar levar pelo bando. E lutar pela tua liberdade, porque estão querendo tirar a tua liberdade. Estão jogando contra a Constituição. Mestre, agora que você até já mostrou os livros, eu até te pedia, né, as suas dicas de leitura seriam esses livros mesmo. Fala um pouco de como é que você faz a sua divisão de tempo de período de leitura diária, se você lê vários livros de uma vez só, você lê um por um, como é que você faz isso? E mostra aí alguns clássicos aí que você tem na sua biblioteca. Olha, eu procuro, quando eu quero ler sobre um assunto, eu faço um tipo de leitura. Eu estou lendo sobre política, então eu vou pegar o livro de política, eu vou ler sobre Karl Marx, sobre Engels, vou ler sobre o fascismo, sobre o comunismo. Eu procuro separar todo mês, todo ano. Por exemplo, eu tenho mantido uma média de 3 a 4 livros por mês, desculpa. Eu separo os livros ali, talvez no meio do caminho ali surjam algumas alterações, mas eu procuro pegar sempre o mesmo tema, 2 ou 3 livros que abordam o mesmo assunto, mesmo que eles se contrapõem um ao outro. Talvez eu vou ler um livro de esquerda escrito pelos esquerdistas, mas eu também leio um livro que fala sobre a esquerda escrito pelo lado oposto, e procuro tirar a minha conclusão a partir disso. E eu gosto também muito de ler sobre biografias, conhecer a história dos grandes nomes. George Washington, Charles de Gaulle, o John Kennedy, Gengis Khan, Alexandre, Frank Roosevelt, Lincoln. Então são sugestões assim que eu proponho aí a vocês. Eu gosto também de ler bastante psicologia, sabe? Devo ter lido pelo menos umas 100 biografias de Freud até os contemporâneos, Alfred Adler, Winnicott, Melanie Klein, o Lacan e Viktor Frankl, que é o criador da logoterapia. É uma pessoa por quem eu tenho grande admiração, um ser humano assim fabuloso, que escreveu o livro Em Busca de Sentido, onde ele relata a tua sobrevivência nos campos de concentração em Auschwitz, que lá ele perdeu tudo que ele tinha de mais precioso, que foi a esposa, foi a mãe, foram os irmãos, saiu dali só com o corpo para poder encarar a vida e procurou desenvolver a sua teoria psicológica ali dentro, sofrendo na própria pele, né? Ele acreditava que ele foi aluno do Freud e do Alfred Adler, que eram 2 grandes psicólogos naquele período ali de Viena. Então ele fala que ele é um anão que se pôs nos ombros de 2 gigantes para poder enxergar mais longe. E ele desenvolveu a logoterapia, que é Em Busca de Sentido. Então ele fala que quem tem um porquê sempre vai encontrar um como. É uma frase de Dostoiévski, que ele ficava martelando na cabeça dele o tempo inteiro, enquanto ele estava ali no campo de concentração. E ele fazia as pessoas encontrar um sentido na vida. Seja encontrar um parente, seja escrever um livro, porque você, quando tem um sentido, você encara e vence qualquer adversidade, sabe? Então, após o término da Segunda Guerra Mundial, o índice de suicídio ainda era muito grande. Ele aproveitou para poder disseminar, juntamente com outros psicólogos da época, a logoterapia, onde conseguiu resgatar muitas vidas desse período tão nefasto que foi aí da Segunda Guerra Mundial, né? Principalmente para os judeus, que ele era judeu. Ô, mestre, sempre uma honra conversar com você. A gente é um aprendizado, ainda mais aí depois das suas dicas de leitura, né? Você é uma pessoa que tem que ser chamada de mestre mesmo, porque seu conhecimento vai além só ali da parte marcial, diferente de alguns outros mestres, que o foco é mais só na parte de técnicas. O seu é uma parte mais ampla também, na parte do indivíduo. Sempre uma honra conversar com você.
Deixa seu recado final aí pra gente. Espero que você tenha gostado e sabe que é sempre um prazer conversar com você, porque eu sei que você gosta do meu trabalho, gosta da minha pessoa, e a recíproca é verdadeira. A gente sabe disso. Tamo junto. Valeu. Quero dar mais 2 dicas de leitura. Esse livro é o 10º livro mais vendido da história. Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Escrito em 1938, mas tão atual. Todos os grandes escritores do momento, eles se inspiram nas obras de Napoleão Hill. Tá? Tem esse também, que é do mesmo autor, é um pouco mais extenso, mas ele é bem completo. É o manuscrito original. E Quem Pensa Enriquece, então eu recomendo esses 2 livros para vocês aí, na área de psicologia e desenvolvimento pessoal. Então, eu quero mandar um abraço para todos que estão nos acompanhando aí. É sempre um prazer, uma grande satisfação estar conversando com você, Floresto, estar conversando aí com todas as pessoas que acompanham o MMA Debate. Satisfatório. Eu me sinto honrado e grato por ter contribuído para um esporte que cresce tanto como o nosso esporte no mundo inteiro. Tá bom? Então, um grande abraço a todos e que nós possamos continuar esse bate-papo em uma outra oportunidade. Um abraço, pessoal. Um abraço, mestre. Fica com Deus. Ei. Ei. Valeu. Valeu.